Se o Brasil falhar, eles serão expulsos de nossa terra para sempre. A ameaça fria do ministro ecoou na sala de reuniões silenciosa, soando como uma sentença de morte caindo sobre um deserto sedento por quase 80 anos. Todas as manhãs, antes do amanhecer, Abdulrazak tinha que se levantar às 4 horas da manhã para entrar na fila por meros 20 litros de água, que seriam usados para beber, lavar o rosto e manter viva sua filha Mariam, de 10 anos. Um único banho por mês havia se tornado um luxo, não uma condição normal de vida humana. Certo dia, Mariam desmaiou no pátio. Seus lábios estavam rachados, seus olhos opacos. O médico sussurrou que da próxima vez ela talvez não sobrevivesse. Naquela noite, Abdul olhou para o céu escuro no terraço do hospital e ouviu o sussurro de um boato. Uma equipe de engenheiros de um pequeno país na América do Sul, chamado Brasil, havia ousado prometer mudar o destino da região em apenas 48 horas. Ele não sabia que não era apenas a água que estava sendo testada, mas a dignidade, a ganância e a fé de toda uma nação. A voz estrondosa do locutor da TV ecoou pela casa de chá no centro da vila. Urgente! Milagre no deserto! O país vizinho ganha novo rio com tecnologia do Brasil. Todos na loja ficaram imediatamente em silêncio. O copo de chá na mão de Abdulrazak tremeu levemente. O frio do vidro contrastava estranhamente com o calor em seu peito. A imagem na tela mostrava o deserto, que antes era árido, mas que agora tinha um riacho de água cristalina fluindo. Crianças corriam, rindo e espalhando a água. Moradores colhiam vegetais de uma estufa hidropônica de um verde exuberante. Dizem que é obra de uma equipe de engenheiros do Brasil, sabia? Disse o dono da loja, sem acreditar. Brasil, aquele país para onde as pessoas vão para o carnaval, dançar samba e beber caipirinha. Zombou um homem. Como eles podem ser melhores em água subterrânea do que nós, que vivemos no deserto a vida inteira? Mas outro balançou a cabeça lentamente. Não subestime os brasileiros. Eles vivem com todos os extremos de água. Enchentes, secas, o rio Amazonas. Vocês viram as notícias? Eles criam pequenos açudes e gerenciam a água como parte de seus programas federais de gestão hídrica. É por isso que o país deles sobrevive. Abdulrazak não disse nada. Ele apenas olhou em silêncio para os números na parte inferior da tela. Taxa de dessalinização, 99%. Produção de água potável, 100 litros por hora. Iniciativa HBR Hidrobrasil Radar. Colaboração entre o governo federal brasileiro e instituições de pesquisa. Aquelas pequenas letras pareciam ter mais peso do que todas as zombarias na loja. Ao voltar para casa naquela noite, não havia apenas escuridão, mas um silêncio pesado. Ele ligou a TV para que sua esposa visse a notícia novamente, parando em lágrimas ao ver crianças do país vizinho bebendo água tranquilamente. Mariam levantou a cabeça com a voz clara, mas fraca. Pai, que tipo de país é o Brasil? É maior que o nosso? Abdul ficou em silêncio por um momento. Ele próprio nunca tinha prestado muita atenção ao Brasil. Só tinha ouvido falar do Rio de Janeiro, das praias e do sorriso dos vendedores em vídeos de turismo. Não, filha, não é maior do que nós em termos de dinheiro ou petróleo, ele respondeu lentamente. Mas eles vivem em um lugar onde chove muito mais que no deserto. Eles devem ter aprendido a guardar a água. Eu ainda não sei como eles conseguiram fazer isso. Se eles realmente puderem nos ajudar, não teremos mais que esperar na fila de água às 4 horas da manhã, né, pai? A voz de Mariam carregava uma pequena esperança. O coração de Abdul apertou. Ele queria gritar, sim! Mas as memórias das grandes empresas da Europa, América e Japão que vieram, tentaram perfurar e falharam. Estavam em sua mente como uma sombra escura que não desaparecia. Ele não queria prometer e desapontar sua filha novamente. Ele pensou, mas ele apenas acariciou a cabeça dela. Vamos rezar como fizemos ontem à noite, filha. Que desta vez não seja apenas uma boa notícia na TV. Na manhã seguinte, a atmosfera no Ministério de Recursos Hídricos estava carregada de pressão. Os jornais estampavam manchetes. Perdemos mesmo para o Brasil? Alguns escreviam de forma ainda mais dura. Um pequeno país turístico na América do Sul consegue. E nós, por quê?
No refeitório, os colegas discutiam acaloradamente. É uma vergonha nacional, disse um. Se nosso povo vê água no deserto vizinho graças ao Brasil, mas ainda temos que comprar do mercado negro aqui. O outro argumentou, mas se isso ajuda nosso povo a beber água, o que importa a dignidade? A palavra dignidade pairava na cabeça de Abdulrazak. Ele pensou no rosto pálido da filha, nas feridas nos lábios rachados e comparou-os à palavra dignidade, que era apenas tinta na página de um jornal. Pouco tempo depois, o telefone interno tocou, chamando-o para a grande sala de reuniões. Quando a porta se abriu, ele viu o ministro sentado, com o rosto mais tenso do que nunca. Ao seu lado, uma pasta grossa de documentos e um projetor mostrando o pequeno logotipo da bandeira brasileira ao lado da bandeira de seu próprio país. Todos vocês viram as notícias. Começou o ministro com uma voz firme. O público está se perguntando por que nós, tão ricos, ainda não conseguimos resolver o problema da água, enquanto o Brasil conseguiu em um terreno não menos difícil. Ele parou respirando fundo. Nós enviamos um convite oficial à equipe de engenheiros brasileiros e eles aceitaram vir. Sussurros irromperam. Alguns murmuravam sobre a perda de prestígio. Outros ficaram em silêncio. Sim, o ministro olhou ao redor da sala. Nós lhes demos uma condição clara. Se em 48 horas eles não conseguirem fazer água limpa, jorrar de nossa terra, eles serão permanentemente proibidos de entrar em nosso país e não nos envolveremos mais com a tecnologia brasileira. Ele se virou para Abdulrazak. Senhor, Abdulrazak, você é o responsável pela área de Al-Hama há mais tempo. Você será nosso representante em campo. Dê todas as informações à equipe brasileira. Ajude-os o necessário, mas relate todos os movimentos para mim. Abdulrazak sentiu o mundo inteiro desabar sobre ele. Ele não era um homem de tomar grandes decisões nacionais, mas agora o destino de sua vila, os olhos de Marian e a dignidade de seu país estavam ligados à palavra Brasil, que ele pensava estar tão distante. Ao sair da sala de reuniões, ele se perguntou: entre a dignidade que tem medo de perder o prestígio e a vida de seus filhos que precisam beber água salgada, o que realmente importa? E no fundo de seu coração, uma voz respondeu mais claramente do que nunca. Na manhã seguinte, Abdul estava no terminal de desembarque do aeroporto da capital. Nunca antes ele tinha esperado pessoalmente por uma delegação científica estrangeira. Seu coração batia estranhamente rápido, uma mistura de esperança e medo de ser desapontado novamente. A voz anunciou o voo de Brasília. Os passageiros estrangeiros saíram um grupo após o outro, até que finalmente ele viu um grupo de cerca de 10 pessoas de aparência asiática, caminhando em ordem. Todos carregavam mochilas simples, sem ternos caros ou roupas de grife. Apenas sorrisos educados e olhares determinados. Uma mulher liderava o grupo. Ela vestia uma camisa social branca, calças escuras, o cabelo estava preso de forma arrumada e óculos de aro fino davam ao seu rosto uma expressão séria, mas gentil. Ao chegar à frente do oficial, ela apertou as mãos levemente em um gesto de cortesia antes de dizer olá em inglês e em seguida em árabe com um sotaque suave, Assalamu alaikum. Obrigado por nos convidarem. Abdulrazak ficou surpreso por ela saber tanto a saudação oriental quanto a ocidental ao mesmo tempo. Você é a doutora Elisa? Ele perguntou com cautela. Sim, sou Elisa Campinas do Brasil, ela sorriu. Esta é a equipe de engenheiros de água subterrânea e sistemas de gestão hídrica de São Paulo e do nosso Nordeste. A palavra Nordeste saiu de sua boca com orgulho. Embora Abdulrazak não conhecesse aquela região, ele sentiu que havia alguma raiz ligando-a à sua terra, assim como o deserto o ligava à dele. Enquanto dirigiam do aeroporto para a cidade, ele sentou-se ao lado de Elisa, olhando para as pequenas caixas de ferramentas empilhadas na van. Devo ser honesto, disse Abdulrazak. Nossa área, Al-Hama, é mais difícil do que as grandes empresas europeias já enfrentaram. Elas levaram anos e ainda falharam. Elisa se virou para ele com um olhar suave, mas firme. Na minha casa, ela começou a contar.
Quando eu era criança, via meus pais olhando para o céu da mesma forma que você olhava ontem à noite, esperando a chuva, esperando os pequenos açudes que os próprios moradores construíram. Muita água significava enchente, pouca, rachaduras no chão. Se não conseguimos gerenciar, os mais pobres sempre sofrem primeiro. Ela parou olhando pela janela para o deserto. Por isso crescemos com a lição de que cada gota de água é preciosa e que a tecnologia deve servir ao pequeno, não apenas aos números no papel. Abdul-Razak ouviu e sentiu uma conexão estranha. A dor da terra seca do Nordeste brasileiro e a dor do deserto do Oriente Médio não eram tão diferentes. Meu único medo, ele disse francamente, é que você se torne apenas mais um nome de país em nossa lista de tentaram, mas falharam. Elisa abaixou um pouco os olhos antes de sorrir levemente. Não tenho medo de falhar, ela disse em voz baixa, mas clara. Eu só tenho medo de não dar o nosso máximo por medo de perder o prestígio. Se aceitarmos que sua terra é difícil e aceitarmos que nossa experiência pode ajudar, isso não é diminuir o valor de ninguém. É honrar a vida das crianças como sua filha. A palavra filha o atingiu no peito. Ele viu os lábios rachados de Marian surgirem em sua mente. Ao chegarem ao ministério, a grande sala de reuniões estava formalmente organizada. As bandeiras dos dois países estavam lado a lado. Uma tela grande mostrava um mapa das camadas rochosas subterrâneas de Al-Hama. O ministro e altos funcionários entravam na sala. A apresentação começou. Elisa abriu slides cheios de linhas coloridas e números. Ela explicou em inglês e árabe com calma. Pelos dados que recebemos, as camadas rochosas de Al-Hama são 3 vezes mais complexas do que as áreas onde trabalhamos. A água do mar penetrou profundamente e age como uma esponja salgada. Ela não escondeu a dificuldade, mas continuou. Mas pela experiência no Nordeste do Brasil, acreditamos que neste labirinto de rochas ainda há bolsas de água doce presas. Um oficial perguntou com a voz tensa, e você acha que vai encontrá-la em 48 horas? Elisa assentiu. Temos a tecnologia de radar desenvolvida no Brasil, que pode criar imagens 3D para ver os caminhos da água com mais detalhes do que os padrões comuns. Mas a tecnologia sozinha não é suficiente. Precisamos de 3 coisas de vocês. Toda a sala se calou. Primeiro, todos os dados sem omissão. Segundo, nenhuma interferência por razões políticas ou interesses pessoais durante as 48 horas. E terceiro, confiança em uma pequena equipe de um país que pode parecer pequeno aos olhos de vocês, mas não em seu coração de querer ajudar. O ministro levantou a sobrancelha levemente. Você mesma conhece nossa condição. Se ultrapassarmos o prazo em 1 minuto, aceitaremos ser banidos deste país para sempre, continuou Elisa por ele, sem hesitação. Porque se não ousarmos assumir a responsabilidade, não deveríamos estar aqui em primeiro lugar. Abdul-Razak olhou para a pequena mulher do país, que ele pensava ser apenas uma cidade turística. Ele viu algo em seus olhos que era diferente dos engenheiros das grandes potências que vieram antes. Não era confiança arrogante, mas a calma de quem já caiu, levantou e ainda acredita que a cooperação humana é mais importante do que qualquer bandeira. Enquanto o relógio se aproximava do prazo de 48 horas, pela primeira vez na história desta terra, ele sentiu que este teste não provaria apenas a habilidade do Brasil, mas também o quanto seu próprio país ousaria confiar e caminhar ao lado de um novo amigo da América do Sul. Após o fim da grande reunião, pilhas de documentos foram empurradas para Elisa. Estes são todos os dados que temos em 80 anos, disse um oficial. Mapas das camadas rochosas, relatórios de escavação de poços antigos, até mesmo os diários de engenheiros da geração do avô. Elisa inclinou a cabeça. Muito obrigada. Estes dados são mais importantes do que qualquer elogio. No carro a caminho de Al-Hama, as caixas de ferramentas brasileiras estavam organizadas. Radar subterrâneo, caixas de sensores, cabos finos, medidores de salinidade. Abdul-Razak olhou pela janela, vendo o deserto mudar lentamente de um amarelo pálido para um marrom escuro, como uma ferida antiga que nunca sarou.
Quando a van parou numa duna baixa, a pequena vila que ele chamava de lar apareceu. A fila para o caminhão-pipa do governo ainda se estendia como antes. Um leve cheiro de sal flutuava dos tanques de armazenamento e o cheiro de suor das pessoas que estavam no sol há tanto tempo que se acostumaram. É ali que sua equipe tem que trabalhar. Abdulrazak apontou para uma área aberta atrás da vila. Elisa respirou fundo. O sol estava mais forte do que no Nordeste, mas seus olhos permaneciam calmos. Sim, é neste lugar que temos que começar. Os moradores começaram a sair para olhar. Alguns murmuravam: de novo? Outra equipe estrangeira? Olhe só a quantidade de equipamentos. No começo todos falavam bonito. Desta vez não é Europa nem América. É o Brasil, disse outro com a voz séria. O país que conhecemos por causa da feijoada e do futebol. Risadas suaves surgiram, mas ninguém realmente sorriu. Entre os inúmeros olhares, Abdulrazak reconheceu imediatamente o de Mariam, sua filha, que estava escondida atrás da mãe. Ela se aproximou da equipe brasileira, com os olhos cheios de curiosidade e medo de ser enganada novamente. Elisa se abaixou primeiro. Olá, qual é o seu nome? Ela perguntou em inglês simples, mas com o tom gentil de uma mãe brasileira. M. Mariam, a menina respondeu baixinho. Elisa pegou algo de sua mochila e tirou um pequeno pacote. Este é um brigadeiro que minha mãe fez para a equipe antes de partirmos, mas eu quero dividir com uma criança que está lutando contra o deserto também. Mariam aceitou o pacote hesitante. O cheiro doce do chocolate a invadiu de uma forma que ela nunca havia sentido antes. Na minha casa, também passamos por dificuldades com a água, continuou Elisa. Quando eu era criança, tínhamos que pegar água de pequenos poços. Se não chovesse, toda a aldeia ficava tensa. E agora, vocês têm água suficiente? Ainda temos que administrar com cuidado, mas superamos a pior fase porque não desistimos e a comunidade se ajudou, ela disse, olhando para o espaço vazio atrás da vila. Nas próximas 48 horas, faremos o nosso melhor para que você não precise mais ficar doente por causa da água. Mariam apertou o brigadeiro e olhou para a mulher de um país que ela nunca tinha pensado antes. Eu vou esperar. A equipe brasileira começou a trabalhar sem fazer barulho. Um montou a tenda de trabalho, outro colocou o equipamento de radar na areia, puxando os cabos calmamente. Cada movimento tinha um ritmo, como pessoas que trabalham devagar, mas não perdem tempo. Eles não falam muito, sussurrou um homem velho. Não como as equipes anteriores, que gostavam de ficar explicando na frente. Os brasileiros são ensinados a trabalhar em silêncio e deixar que os resultados falem por si, respondeu Abdulrazak, embora ele próprio só tivesse entendido essa frase naquele dia. O sol lentamente se inclinou para o oeste. O calor foi substituído por um vento frio que trazia um novo tipo de preocupação. Enquanto a equipe brasileira media a condutividade elétrica do solo, alguém apareceu em um carro de luxo. Inspetor, murmurou Abdulrazak com o coração pesado. O homem de terno escuro saiu do carro olhando para cada peça de equipamento com os olhos de quem duvida de tudo, exceto de si mesmo. Você começou a coletar dados sem a autorização de campo final, não é? Ele perguntou rispidamente. Temos permissão do ministro, respondeu Elisa, educadamente. Os documentos oficiais estão a caminho, mas se esperarmos que tudo esteja completo na mesa, as 48 horas terminarão antes de começarmos. O inspetor levantou o queixo. Regras são regras, não podemos permitir que estrangeiros perfurem nossa terra sem um documento claro. A equipe brasileira parou de trabalhar, mas não reclamou. Apenas um silêncio tenso pairava. Abdulrazak sabia que, se deixasse assim, tudo acabaria antes de começar. Ele se adiantou para o centro do círculo. Se houver algum problema, eu serei o responsável, ele disse em voz baixa. Como oficial de campo, assinarei o termo de responsabilidade para iniciar o trabalho imediatamente e relatarei tudo ao ministro. O inspetor se virou bruscamente. Tem certeza, Abdulrazak? Você está arriscando a carreira de sua vida por uma equipe de um país que você mal conhece? Ele pensou novamente nos lábios secos de sua filha antes de responder. Eu sei pelo menos uma coisa. Eles estão trabalhando aqui, enquanto nós estamos discutindo sobre o ar-condicionado.
A atmosfera ficou em silêncio por um instante, antes que o inspetor se virasse e entrasse no carro, deixando para trás a frase: "Tudo bem, mas se falhar, você nunca mais voltará ao ministério." O sol se pôs. O último raio de luz refletiu a sombra da tenda brasileira no meio do deserto. O relógio de pulso de Abdul-Razak marcava 20:0. "Podemos começar a contagem regressiva", disse Elisa baixinho à equipe. O radar do Brasil começou a emitir um zumbido suave. O sinal atravessou as camadas de rocha, caindo profundamente sob seus pés. A tela mostrava lentamente linhas complexas, como padrões de relevo do Nordeste brasileiro misturados com as ondas de um mar antigo. Abdul-Razak olhava para a luz do monitor na tenda, brilhando na noite do deserto. Ele não sabia se havia água doce escondida debaixo daquela terra, mas naquela noite ele aprendeu outra coisa. Se você quer ver a água jorrar de um solo seco, você deve primeiro permitir que seu próprio coração se liberte de suas velhas crenças. E sua primeira libertação foi decidir apoiar a pequena equipe de um país chamado Brasil. Naquela mesma noite, perto das 3:00 da manhã, o radar ainda zumbia suavemente na tenda no meio do deserto. A luz das telas de computador deixava o rosto de todos pálido, como se não dormissem há dias. As diferentes linhas no gráfico moviam-se, mas não mostravam nada diferente do normal. "Será que esta área está realmente vazia?", murmurou um oficial local. Abdul-Razak ouviu e sentiu seu coração apertar. De repente, um engenheiro brasileiro chamado Kiko exclamou: "Doutora, olha aqui!" Todos se apressaram para a mesma tela. A linha azul clara no gráfico, que antes estava plana, começou a se levantar levemente em uma área do mapa subterrâneo. O que antes parecia um rabisco aleatório de rochas, agora tinha um arco que parecia uma gota de água no centro. Elisa franziu a testa antes de lentamente dar um zoom na imagem. Profundidade de cerca de 150 metros. A densidade é claramente diferente da rocha circundante. Ela disse lentamente. "O que isso significa?", perguntou Abdul-Razak, mal conseguindo falar. Para explicar de forma simples, Elisa levantou as mãos como se estivesse segurando algo. "Pense em um prato grande de moqueca ou um caldo muito rico. Se você o deixa parado por muito tempo, a gordura ou o óleo sobem. A parte rica, mais pesada, afunda e se junta em pequenos aglomerados, certo? O subsolo de vocês é semelhante. A água do mar penetrou como uma camada superior. Enquanto isso, as bolsas de água doce que existiam há décadas foram espremidas e se juntaram em cantos profundos, como a parte mais rica no fundo do prato." Abdul-Razak assentiu. Ele não entendia todos os números na tela, mas entendia a analogia da comida. "E como podemos tocar essa bolsa sem misturá-la com a água salgada de cima?" A equipe brasileira abriu um livro de anotações antigo. Um mapa de papel amarelado e quase rasgado foi aberto sobre a mesa. No topo estava escrito em caligrafia árabe por um engenheiro da geração do avô. "Olhem só", Elisa apontou. Ele escreveu aqui que o pequeno oásis ao lado da antiga mesquita era um poço natural há 80 anos. Quando eles perfuraram o poço com muita ganância, o mar penetrou e cobriu tudo. Mas, se nossa teoria estiver correta, parte da água doce pode ter sido forçada a níveis ainda mais profundos. A tenda ficou em silêncio por um momento. Todos olharam para o pequeno ponto no mapa como se estivessem olhando para uma porta para outro mundo. Mas se perfurarmos no ângulo errado, a água do mar de cima vai se misturar, certo? Perguntou o mesmo oficial com desconfiança. "Sim", respondeu Elisa diretamente. "Se fizermos de forma grosseira, a água salgada contaminará imediatamente. É como mexermos com muita força, misturando tudo." Essa frase fez muitos na tenda apertarem os lábios em silêncio novamente. "Então, o que você fará para que não se misture com força?", perguntou o inspetor, que havia vindo tarde da noite. Elisa o olhou com calma serena. "Faremos como um cirurgião cardíaco, não como alguém que usa uma marreta na parede. Temos que ter certeza de onde vamos descer e quão fundo. Cada milímetro importa." Ela se virou para Abdul-Razak.
e será como o fazendeiro que tem que ajustar o dique perfeitamente. Se for muito alto, a água não entra. Se for muito baixo, inunda. Este trabalho tem que ser assim, perfeito. Após uma discussão tensa de alguns minutos, a decisão foi tomada. Comecem a perfuração na direção que a equipe brasileira propôs. A voz do ministro soou pelo viva voz do telefone. Mas me informem a cada 3 horas. A máquina de perfuração foi colocada no centro do círculo traçado na areia. A meia-lua brilhava no aço, como se estivesse observando o experimento humano. 10 metros, 20, 40. Kiko relatava os números periodicamente. A uma profundidade de cerca de 120 metros, o medidor de umidade começou a apitar. Umidade anormalmente alta. Ele levantou a cabeça. Mas ainda é água salgada. Pequenas amostras de água foram enviadas para a equipe brasileira. Elisa mergulhou o medidor observando os números na tela. Ainda muito salgado, ela balançou a cabeça. Temos que ir mais fundo, mais devagar. Caso contrário, a água do mar descerá. O tempo parecia se esticar. Cada metro que a máquina de perfuração descia era mais uma unidade de preocupação nos rostos dos moradores. Alguns observavam em silêncio, outros murmuravam que era perda de tempo, mas ninguém voltava para casa. Todos os olhos estavam fixos no tubo de aço no centro. Quando a profundidade atingiu 145 metros, o som do medidor de salinidade mudou de ritmo. O nível de salinidade está caindo, gritou Kiko animado. Elisa correu para ver os números que diminuíam pouco a pouco. De salinidade total, caía para cerca de 1/4. Meu coração está batendo forte. Tragam outra amostra, por favor. Uma nova gota de água foi puxada do subsolo. Desta vez, sua cor era um pouco mais clara, quase imperceptível a olho nu, mas o medidor não mentia. Elisa segurou o pequeno copo d'água na mão. Ela respirou fundo antes de tocar levemente com a ponta do dedo, levando-o aos lábios. Ainda não é água potável, ela admitiu francamente, mas é menos salgado do que a água subterrânea que vocês vinham tirando nos últimos 80 anos. A tenda ficou em silêncio. Todos esperavam pela próxima frase. Era a primeira vez que aquele solo respondia de forma diferente. Elisa sorriu suavemente. É como a primeira muda de arroz que acabou de sair da água. Não podemos colher, mas ela nos diz que estamos na direção certa. Abdul-Razak olhou para a gotinha de água no pequeno copo. Ele pensou em todas as manhãs em que teve que esperar na fila pela água salgada. Pensou no salário de meio mês que havia jogado fora com a água do mercado negro. Desta vez, a pequena gota de água, que ainda não era potável, o fazia sentir mais esperança do que nunca. Restam cerca de 20 e poucas horas, Elisa disse à equipe. De agora em diante, não estamos mais competindo apenas contra o deserto. Estamos competindo contra um medo no coração de todos. Naquela noite, Abdul-Razak finalmente entendeu profundamente que os milagres nunca caem do céu. Eles crescem lentamente de um solo duro, através das mãos de pessoas que ousam arriscar, acreditar e trabalhar juntas, mesmo que venham de países completamente diferentes. Na manhã seguinte, a primeira luz do sol brilhou através da lona da tenda. O som suave do azan da mesquita distante misturava-se com o som do vento do deserto. Muitos da equipe brasileira dormiam dobrados nas cadeiras, enquanto a tela do computador ainda exibia o gráfico de salinidade da noite anterior. Doutor, o valor mais recente caiu quase pela metade do que era antes, disse Kiko, esfregando os olhos. Elisa se levantou para olhar. Os números na tela estavam se aproximando do padrão de água para uso, mas, como ela havia dito, ainda não era água potável. Chegamos longe, ela disse a todos. Mas, se quisermos que as pessoas da vila realmente possam beber, temos que completar a última etapa. A última etapa? Perguntou Abdul-Razak. Elisa pegou outro conjunto de plantas, uma seção transversal das camadas rochosas subterrâneas. Temos que selar as rachaduras na rocha que permitem que a água do mar penetre, ela explicou. É como o fazendeiro que tem que tapar o buraco no dique. Se não tamparmos, não importa quão boa seja a água, ela fugirá. Ela apontou para uma caixa de metal ao lado da tenda.
Este é um material especial que desenvolvemos com o Instituto de Pesquisa em São Paulo. Quando o injetamos nas rachaduras, ao encontrar a água salgada, ele se expande e endurece rapidamente, como a lama usada para vedar o dique, mas muito mais preciso. E isso não fechará o caminho da água doce também? Perguntou um oficial local. Temos que calcular a posição com precisão, respondeu Elisa. Deixar que a bolsa de água doce tenha seu próprio caminho, mas fechar o caminho da água salgada que a cerca. Se errarmos, mesmo que um pouco, tudo estará acabado. A notícia da última etapa se espalhou rapidamente pela vila. Vários homens se ofereceram para ajudar a transportar os pesados tanques de material. Jovens ajudaram a puxar cabos e arrumar a área. Algumas mulheres da vila fizeram chá e doces simples para distribuir à equipe brasileira, aliviando a exaustão. Miriam voltou para casa e pegou uma pequena caixa. Ela entregou a Kiko. Estes são doces que minha mãe me ensinou a fazer ontem à noite. Eu quero que todos comam antes de começar o trabalho, para que tenham energia. Kiko sorriu feliz. Muito obrigado. Isso é o que chamamos no Brasil de solidariedade. Ele se virou para explicar a Abdul Razak. Nossa língua tem uma palavra especial, solidariedade. Não significa apenas ajuda, mas um sentimento de compaixão que flui, como a água, e não precisamos de dinheiro ou petróleo para isso. Abdul Razak olhou para a própria filha e sentiu um nó na garganta. Quando tudo estava pronto, a operação para injetar o material nas camadas de rocha começou. A equipe brasileira trabalhou em silêncio, mas rapidamente o tempo no celular de todos mostrava que restavam menos de 20 horas. Elisa deu uma ordem breve: podem começar a injetar o material. O som da bomba rugiu suavemente. O material especial fluiu pelo tubo de aço, sendo injetado nas rachaduras da rocha subterrânea, pouco a pouco. Agora temos que esperar que ele faça o seu trabalho, ela disse, olhando para o relógio. Pelo menos 2 horas. O tempo de espera sempre parece mais longo do que a realidade. O som do vento soprando areia contra a lona da tenda tornava o silêncio ainda mais claro. Muitos olhos estavam fixos no tubo de aço, como se pudessem ver a água através dele. A tensão aumentou quando outro carro de luxo parou no centro da vila. O mesmo inspetor saiu do carro com 2 ou 3 acompanhantes. Ouvi dizer que você está se preparando para liberar água para os moradores beberem, ele disse com uma voz fria. Mesmo sem a certificação médica oficial? Elisa levantou-se calmamente. Ainda não estamos distribuindo. Estamos nos preparando para testar de acordo com o padrão da Organização Mundial da Saúde. Ela pegou o seu crachá de identificação e eu sou certificada para inspecionar pessoalmente a qualidade da água. O inspetor hesitou um pouco, mas não recuou. Mesmo que você tenha um crachá, eu tenho que proteger a lei. Se algo acontecer, quem será o responsável? Murmúrios começaram a surgir entre os moradores. Muitos estavam cansados da palavra lei, que só aparecia quando os pobres precisavam de ajuda. De repente, um homem idoso de cabelos brancos se adiantou do grupo. Ele era o imã da vila, respeitado por todos. Meu filho, ele se virou para o inspetor. Nos últimos 80 anos, bebemos apenas água salgada misturada com lama. Ninguém da cidade grande jamais veio discutir por nós. Toda vez que pedimos ajuda, eles colocam a lei sobre nossas cabeças. Ele se virou para a equipe brasileira, mas pessoas de uma terra que não conhecemos vieram, comeram e perderam o sono por nossa causa. Se você usar a lei para bloquear a água hoje, terá que se apresentar diante de Deus e responder por que negou água da boca das crianças. As palavras do homem idoso silenciaram toda a vila. Até mesmo o inspetor desviou o olhar por um momento. Antes que a discussão pudesse se intensificar, a voz de Kiko soou. Doutora, a pressão da água começou a mudar. Todos correram para a tenda. O nível de salinidade na tela caía continuamente, aproximando-se da linha padrão de água potável. Elisa olhou os números em silêncio por um momento antes de se virar e acenar para a equipe. Abram a válvula, devagar, por favor. O som metálico girou suavemente, seguido por um som de fluxo que no início era hesitante, como uma criança aprendendo a andar. De pequenas gotas, tornou-se um fio fino e em seguida engrossou,
transformando-se em um pequeno riacho de água límpida e pura, fluindo para o recipiente preparado. A equipe brasileira rapidamente pegou amostras de água em pequenos copos, colocando-as no medidor. Todos olharam para a tela juntos. Os números pararam claramente abaixo do padrão máximo de salinidade para água potável. Está dentro do padrão? A voz de Elisa tremeu levemente. Esta água pode ser bebida. Ninguém se moveu por um instante, como se toda a vila estivesse garantindo que não era um sonho. Então Elisa se virou para Abdul-Razak. Você é o primeiro, esta é a sua casa. Abdul-Razak pegou o copo da mão dela. Sua mão tremia tanto que ele mal conseguia segurá-lo. Ele o levantou, umedeceu os lábios, fechou os olhos e deixou a água escorrer pela língua e garganta. Não era doce, nem perfumada, nem tinha cheiro de nada, mas para ele era o sabor mais doce de sua vida. Doce, ele murmurou, embora soubesse que era apenas água. Lágrimas rolaram por suas bochechas, misturando-se com as gotas de água no canto da boca. Pai. Miriam olhava com os olhos arregalados. Ele estendeu o copo para a filha. Experimente, filha. A menina bebeu lentamente e, de repente, começou a soluçar em meio às lágrimas. Pai, não é salgada, de verdade. Gritos e risadas misturados com choro ecoaram ao redor. O homem idoso que havia falado momentos antes pegou o copo da mão da menina, bebeu lentamente e olhou para o céu. Este é o gosto da água de que me lembro quando era criança. Ele disse, obrigado a Deus e obrigado ao povo do Brasil. Não demorou muito para o ministro chegar em um pequeno helicóptero. Ele pediu um copo de água à equipe brasileira e bebeu na frente das câmeras montadas pela mídia. Seus olhos mudaram assim que ele engoliu. Esta é realmente água da nossa própria terra? Nós apenas ajudamos a fazer com que ela voltasse a fluir para as mãos do seu povo, respondeu Elisa. O ministro ficou em silêncio antes de se curvar ligeiramente para ela de uma forma que poucas pessoas já tinham visto. Devo desculpar-me por ter duvidado de vocês, ele disse claramente. A partir de hoje, meu país considerará o Brasil como seu principal aliado em tecnologia hídrica. Abdul-Razak olhou para a cena e soube que o que estava acontecendo ali não vinha do petróleo ou do dinheiro da cidade grande, mas da coragem de acreditar na solidariedade mútua, somada ao conhecimento que o povo de uma terra estava disposto a compartilhar com o de outra. E, aos seus olhos, o milagre de hoje não era apenas encontrar água doce, mas descobrir que, entre o deserto e os campos do Brasil, um mesmo rio fluía silenciosamente pelos corações humanos o tempo todo. Alguns dias depois que a água doce jorrou pela primeira vez, a vila, no meio do deserto, tornou-se notícia principal. Programas de TV da capital filmavam. O locutor de notícias repetia a palavra tecnologia hídrica do Brasil tantas vezes que alguns moradores começaram a memorizar o nome do país a milhares de quilômetros de distância. Mas, enquanto os elogios aumentavam, outro tipo de voz começou a se espalhar lentamente como poeira ao vento. Cuidado, esses brasileiros são espertos. Eles esconderam a água e depois a soltaram. É isso mesmo, essa água não vai durar muito. Daqui a pouco vai secar, como das outras vezes. Os sussurros e fofocas começaram a ser ouvidos nos mercados, nas casas de chá e até na escola. Miriam ouviu alguns amigos sussurrarem. Você realmente acredita que eles encontraram água subterrânea? Não é só um caminhão-pipa que eles deixaram lá? A menina cerrou os punhos. Eu vi com meus próprios olhos, eu estava lá quando eles mediram. Eu sei que eles não estão mentindo. Mas, para Abdul-Razak, as vozes dos adultos no mercado eram um peso ainda maior em seu coração. Ele se lembrava de que nos últimos 80 anos, toda a esperança sempre terminava com as palavras erro ou impossível. Embora agora ele pudesse beber água limpa, a sombra da maldição do deserto ainda não tinha desaparecido completamente. Certa noite, o vento soprou mais forte do que o normal. A areia chicoteava as janelas da casa, fazendo-as tremer. A casa estava mais silenciosa do que o normal. Perto das 3h da manhã, houve batidas fortes na porta. Abdul-Razak correu para abrir. Ele viu um jovem da extremidade da vila, ofegante,
A água parou, a bomba não funciona. O coração de Abdulrazak afundou. Ele rapidamente acordou Mariam e disse-lhe para ficar com a mãe antes de correr para a estação de bombeamento no meio da escuridão. As luzes de lanternas piscavam. As pessoas se reuniam com os olhos cheios de choque e raiva. Eu não disse? Não existe milagre. Olhe só, os brasileiros são como todos os outros, só um show por um tempo. A equipe brasileira chegou pouco depois. Elisa correu para o painel de controle. Kiko se apressou para abrir a tampa, verificando os fios, os sensores, ponto por ponto. A eletricidade está normal. O sistema de controle não falhou. Estranho, Kiko murmurou. Depois de remover parte da bomba, ele imediatamente franziu a testa. Doutora, olhe isto! No compartimento profundo da máquina há um pedaço estranho de metal preso. Não faz parte do sistema e não poderia ter caído lá por si só. Elisa pegou-o e virou-o na mão. Ela ficou em silêncio por um longo tempo. Abdulrazak olhou e entendeu imediatamente. Alguém o jogou lá. O silêncio na tenda era mais pesado do que a noite lá fora. Elisa se virou para olhar o diagrama do sistema preso na parede. Se não consertarmos isso em 36 horas, ela disse lentamente, a água subterrânea se reajustará, a pressão mudará. Podemos ter que começar tudo de novo. E dá tempo? Perguntou Abdulrazak. Sua voz tremia. Se não houver mais ninguém para nos atrapalhar, faremos o nosso melhor. Naquela manhã, em vez de ser um bom dia como os anteriores, a vila estava cheia de tensão. Todos sabiam que havia uma mão invisível que não queria que a água fluísse gratuitamente novamente. Alguns mencionavam o nome dos comerciantes de caminhões-pipa. Alguns falavam de pessoas influentes que antes estabeleciam o preço da água no mercado negro. Elisa se levantou no meio da praça. Quem quer que tenha feito isso não está apenas ferindo os brasileiros. Está ferindo os filhos de vocês, ela disse em árabe claro. Mas não vamos deixá-los vencer, se vocês não permitirem. Ela se virou perguntando em voz alta. Nesta vila, quem trabalha com metal? Quem é mecânico? Um homem de meia idade lentamente levantou a mão. Seu nome era Salem, dono de uma velha oficina de metal que consertava motores e bombas domésticas. Eu conserto máquinas velhas há mais de 20 anos, ele disse. Mas nunca toquei em algo tão complexo como este. Os brasileiros também nunca usaram metal de uma oficina como a sua, Elisa sorriu. Então, que tal misturarmos os dois mundos? Você pode nos ajudar a fazer uma nova peça de reposição com o material que temos aqui, se lhe dissermos o tamanho e a forma? Salem olhou para os olhos determinados dela. De repente, ele se lembrou do dia em que teve que esperar na fila pela água salgada, como todos os outros. Ele assentiu lentamente. Eu tentarei. Pelo menos desta vez poderemos dizer aos nossos filhos que não ficamos parados enquanto o milagre era destruído. A velha oficina foi iluminada pela primeira vez em anos. O som da máquina de torno, o som do metal batendo, ecoava. Mariam e seus amigos se revezavam para levar chá, doces e panos frios para a equipe brasileira e os mecânicos locais. As mulheres da vila se reuniram para fazer grandes panelas de comida, enviando-as para a frente da loja. Mesmo que as línguas não fossem as mesmas, os gestos, os dedos apontando e os desenhos na areia permitiam que todos se entendessem pouco a pouco. Kiko desenhou a peça de reposição necessária em um pedaço de papel. Salem tentou medir, tornear, testar e remover várias vezes. Horas se passaram até que o sol começou a se pôr novamente. Finalmente, a nova peça de reposição foi entregue na estação de bombeamento. Não temos muito tempo, sussurrou Elisa para si mesma. A instalação foi feita com cuidado. Todos estavam em silêncio, como se estivessem em uma sala de cirurgia cardíaca. Quando tudo estava no lugar, Kiko olhou para Elisa. Ela assentiu. Pode ligar. O interruptor foi pressionado. O motor começou a roncar baixo. No início parecia incerto, mas depois o som se tornou mais claro, mais forte, até se transformar em um ritmo constante. Todos correram para o tubo de descarga de água. O riacho límpido jorrou com mais força do que antes. A água respingou no rosto das crianças que se aproximavam. Elas riram e gritaram de alegria. Mais forte do que antes, Salem riu em meio às lágrimas. É o resultado de não desistir.
À noite, o ministro ligou da capital depois de receber relatórios sobre a sabotagem e o reparo em conjunto. Abdulrazak entregou o telefone para Elisa. A voz na outra ponta da linha falou com firmeza. Peço desculpas em nome do governo pela pessoa que danificou o sistema. Vamos investigar e encontrar o culpado. Mas hoje eu quero agradecer por você não ter nos abandonado no momento mais difícil. Elisa olhou para o fluxo ininterrupto de água e respondeu suavemente. A água limpa é como o coração humano. Se alguém se propõe a sujá-lo, temos que ajudar a limpá-lo novamente, não deixá-lo sujo para sempre. Naquela noite, Abdulrazak voltou para casa sentindo que algo em seu próprio coração havia mudado. Ele costumava pensar que o milagre terminava quando a água jorrava pela primeira vez. Mas hoje, ele entendeu que o milagre apenas começou quando toda a vila e as pessoas do Brasil ficaram juntas para proteger a pequena gota de água que garantia que sua filha não sentiria mais sede. Meses se passaram. Certa manhã, Abdu olhou pela janela de sua casa. O deserto cinza que ele via todos os dias havia se tornado uma linha verde de pequenas hortas hidropônicas espalhadas pela vila. A risada das crianças competia com o som da bomba na praça central da vila. Mariam não era mais a menina com os lábios rachados pela falta de água. Hoje, ela estava sentada em frente a um tablet na pequena sala de aula da escola da vila. Na tela, estava uma professora brasileira de São Paulo. Hoje vamos aprender sobre o ciclo da água. A voz da professora soou em inglês e árabe, com legendas em português que Mariam começava a ler palavra por palavra. O próprio Abdulrazak havia mudado. Ele não era mais apenas um funcionário de baixo escalão que assinava documentos de alocação de água sem esperança. Ele se tornou um membro do Comitê de Recursos Hídricos, contando a outras cidades sobre sua própria vila e como a cooperação com a equipe do Brasil mudou a vida das pessoas. Um dia, Elisa voltou à vila com boas notícias. Vamos abrir um acampamento de ciência da água no Brasil, ela disse a toda a sala de aula. E uma das crianças selecionadas era Mariam. Os olhos da menina brilharam imediatamente. Eu vou ver os campos do Brasil de verdade? Elisa sorriu. Sim. E um dia você voltará aqui como a cientista da sua própria vila. Abdulrazak olhou para a imagem da filha, se preparando para ir a um país estrangeiro com um coração estranhamente em paz. Ele sabia que milagre não significava algo misterioso, mas era o dia em que pessoas comuns em uma vila e pessoas comuns de outro país decidiram ficar lado a lado, protegendo uma pequena gota de água para o futuro das crianças. E se você está assistindo a esta história, não importa se você está na cidade grande, no Brasil, no Catar ou em qualquer lugar do mundo, lembre-se de que o conhecimento, a solidariedade e a confiança mútua ainda podem criar novos milagres. Se você se sentiu tocado por esta história, curta e compartilhe este vídeo com quem você ama para que a história da pequena gota de água que fluiu do Brasil para o deserto possa continuar a fluir nos corações de mais pessoas.